Olá, pessoal! Neste bloco, nós vamos falar sobre a capacidade passiva, ou seja, a capacidade de ser herdeiro ou legatário numa sucessão. E para poder recolher patrimônio através do direito sucessório, o legislador estabelece três requisitos básicos. Primeiro deles, a pessoa ela deve existir ou, no mínimo, estar concebida ao tempo da abertura da sucessão. Mas antes de falar do nascimento e concepção, eu já faço um alerta muito importante. Só tem capacidade passiva, só pode ser herdeiro ou legatário pessoa. Então, aquela história de filme americano que o porco, o papagaio, o gato fica milionário, não tem a mínima possibilidade jurídica no nosso ordenamento jurídico. Ainda que tenham pessoas que tratem os animais como verdadeiros filhos ou, literalmente, como membros da família. Nesse caso, o nosso ordenamento jurídico é claro. Lá no artigo 1798, ele fala expressamente: legitimam-se a suceder as pessoas. E aí, quando a gente fala pessoa, engloba tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. No caso da sucessão legítima, as pessoas físicas são aquelas presentes no rol da ordem de vocação hereditária, as pessoas ligadas ao morto por vínculos familiares, de parentesco ou conjugalidade e convivência. Em relação à pessoa jurídica, somente a pessoa jurídica de direito público, o Estado, em seu sentido lato, mas na verdade o município, é que tem a possibilidade de herdar patrimônio em função da sucessão legítima, mas não porque ele ostenta a qualidade de herdeiro legítimo, mas porque ele recolhe patrimônio na falta destes herdeiros legítimos. Então, quando uma pessoa falece sem deixar nenhum descendente, nem ascendente, nem cônjuge, companheiro e nenhum colateral até o quarto grau, o seu patrimônio será recolhido pelo município. Na sucessão testamentária, testador, por meio do meu testamento, eu tenho como nomear pessoas físicas e jurídicas de direito público, privado, finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa, ao meu a minha escolha, de acordo com as minhas opções. A gente vai ver que, apesar de certa liberdade de testar, o legislador ele acaba restringindo um pouco na sucessão testamentária as pessoas que podem ser chamadas à sucessão. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Bom, o que é importante a gente definir neste primeiro momento em relação a este primeiro requisito, lá do artigo 1798? Como eu disse, o dispositivo fala: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas ao tempo da abertura da sucessão. E por quê? Porque para recolher direitos hereditários é preciso que a pessoa ela tenha personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, como o próprio Código Civil diz em seu artigo 2º, ela somente inicia do nascimento com vida. É preciso então ao herdeiro ou legatário sobreviver ao falecido, estar vivo ao tempo da abertura de sua sucessão. Mas, como o próprio código também ressalva, é preciso que se garanta os direitos do nascituro. Por isso, a pessoa que estiver concebida ao tempo da morte, ela terá uma certa expectativa de direito que somente se consolidará se e quando ela vir a nascer com vida. Muito se discute a questão do embrião. Pois será que o embrião se equipara a nascituro? Bom, apesar de toda a divergência doutrinária, já se firmou um enunciado do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 267, dizendo que o embrião in vitro, em função da prévia fecundação, ele é considerado legitimado a suceder, ainda que a implantação dele se dê após a morte do titular do patrimônio, ou seja, após a abertura da sua sucessão. Tá bom? Então vamos lá. Joga aqui na tela. Primeiro requisito, a pessoa tem que existir, ou seja, estar vivo
ou no mínimo já concebido ao tempo da abertura da sucessão. No entanto, apesar desta regrinha, no artigo 1799 existe uma exceção que permite que na sucessão testamentária eu beneficie pessoa sequer concebida ao tempo da abertura da sucessão. O que a doutrina chama de filiação eventual, ou seja, eu faço um testamento beneficiando o primeiro filho da Maria. Só que naquele momento em que eu faço o testamento, a Maria não tem filhos, sequer está grávida. Algum tempo depois, o testador ele vem a falecer e no momento da abertura da sucessão, da sua morte, Maria também ainda não tem filhos, nem tampouco está grávida de um filho. Então, neste caso, eu beneficiei em testamento uma pessoa que sequer está concebida ao tempo da abertura da sucessão. Isto é válido? É. Agora, a minha sucessão, ela não poderia ficar indefinidamente à espera deste herdeiro. E aí, por isso, apesar do legislador permitir que se favoreça por meio de testamento pessoa ainda não nascida nem concebida, ele estabelece um prazo para o surgimento deste herdeiro esperado. Diz o artigo 1800, parágrafo 4º, que este filho, este herdeiro esperado, beneficiado no meu testamento, ele tem que nascer ou, no mínimo, ser concebido no prazo de até 2 anos da morte do testador. Outra coisa importante, é preciso que os pais ou o pai ou a mãe do herdeiro beneficiado no meu testamento esteja vivo ao abrir-se a minha sucessão. Ou seja, se eu disse no meu testamento que eu deixava uma herança para o primeiro filho de Maria, o filho pode até não ter nascido nem ser concebido, mas Maria, ela tem que estar viva no momento da abertura da minha sucessão, por uma regra expressa lá no inciso 1º do artigo 1799. Ele diz que eu posso beneficiar os descendentes ainda não nascidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, as pessoas indicadas pelo testador, ao abrir-se a sucessão. Ok? Bom, então, é possível, volta aqui para o slide, que além do nascituro, além das questões envolvendo embriões, que eu possa beneficiar pessoa sequer concebida ao tempo da abertura da sucessão, condicionando-se a legitimidade sucessória, a eficácia dessa disposição testamentária ao cumprimento deste prazo. Lembrando que o prazo não é só para o nascimento, mas também para a concepção. Então, vamos supor que a Maria ficou grávida com 1 ano e 10 meses depois da abertura da sucessão. Ok, ela cumpriu o prazo de 2 anos na lei. Então, ainda que o filho dela efetivamente venha a nascer com vida após esses 2 anos, se ele foi concebido no prazo, então está satisfeita a exigência trazida pelo artigo 1800, parágrafo 4º. Muito se questiona se essa filiação é a filiação exclusivamente biológica. E aí a gente precisa fazer uma interpretação conforme a Constituição. Apesar do artigo falar no filho concebido, ainda não nascido, ele dá a ideia de estar se falando exclusivamente num filho advindo de uma procriação, é possível que este requisito da filiação eventual ele seja, sim, interpretado conforme as outras modalidades de estabelecimento da filiação, ou seja, por meio da adoção, por meio da socioafetividade. Isso porque a nossa Constituição, ela declara expressamente que é vedado qualquer tipo de tratamento discriminatório entre filhos, qualquer que seja a origem da filiação. Tá joia? Bom,
Aí a gente volta a discussão na sucessão testamentária para a questão das pessoas jurídicas. E aí é preciso a gente interpretar esse dispositivo em relação à pessoa jurídica. E quando é que a pessoa jurídica existe? Quando é que ela nasce para o direito? É a partir do momento do registro dos seus atos constitutivos. Na junta comercial, se ela tiver finalidade lucrativa, no cartório de pessoas, se não tiver finalidade lucrativa. Mas aí se põe uma questão muito discutida. E se no testamento o testador beneficiar a pessoa jurídica irregular, a sociedade de fato, aquela que existe no mundo fático, mas que não foi devidamente, regularmente constituída, não existe enquanto tal perante a ordem jurídica? Será que eu poderia atribuir eficácia a essa disposição testamentária? Bom, a doutrina é bem vacilante, é bem divergente. Os mais inflexíveis, eles dizem que não. Se a pessoa jurídica irregular, de fato, ela não existe, ela não nasceu juridicamente, então ela não teria capacidade passiva sucessória. Outros vão numa linha mais tênue. Vamos verificar o montante do patrimônio que foi para qual foi que foi atribuído a essa pessoa jurídica. Se for um patrimônio não significativo, de pequeno porte, poderia se reconhecer a validade. Ou se a pessoa jurídica tem uma finalidade assistencial, solidária, não tem finalidade lucrativa. E aí se abriria mão um pouquinho dessa formalidade da Constituição para se dar efetividade à disposição testamentária. E uma situação, uma outra resposta, seria o fato de equiparar a pessoa jurídica irregular, sociedade de fato, ao nascituro. Porque a qualquer momento essa pessoa jurídica ela pode nascer para o ordenamento a partir do momento que ela faz o seu registro dos seus atos constitutivos. Então, poderia haver essas três interpretações a respeito da pessoa jurídica que não é regularmente constituída no momento da abertura da sucessão. Mas, a despeito dessa divergência, é preciso a gente lembrar que o próprio Código estabelece a possibilidade de, em testamento, eu favorecer uma pessoa jurídica que sequer existe no mundo dos fatos, no caso de fundação. E isso se justifica pelo próprio conceito de fundação. A fundação é um patrimônio reservado a qual se atribui, se afeta uma determinada finalidade. Ou seja, por testamento, eu posso dizer o seguinte: eu posso deixar, por exemplo, 30% dos meus bens para que com esta herança seja criada uma fundação com determinado fim. Então, neste caso, a pessoa jurídica beneficiada no meu testamento, a fundação, ela sequer existe no mundo dos fatos. Eu estou reservando um patrimônio justamente para que esta fundação ela seja criada após a abertura da minha sucessão. Ok? Então, o primeiro requisito é esse. Em regra, a pessoa ela tem que estar nascida ou, no mínimo, já concebida ao tempo da abertura da sucessão, com a exceção do caso expressamente consignado na sucessão testamentária da filiação eventual. Segundo requisito, joga aqui na tela, é preciso ter legitimação. O que é essa legitimação? É a aptidão de participar da sucessão no caso concreto. Então, vamos lá. O que acontece na sucessão legítima? Na sucessão legítima, o legislador estabelece um rol de pessoas a quem ele atribui a capacidade de participar da sucessão. Então, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, o companheiro sobrevivente e os colaterais até o 4º grau, todos podem ser herdeiros legítimos. Mas no caso concreto, para eu definir quem efetivamente irá recolher o patrimônio do morto, tudo vai depender da classe e do grau de parentesco que as pessoas que fazem parte, que compõem a família do morto, estão.
Então, se eu tenho descendentes, automaticamente eu afasto os ascendentes e os colaterais da sucessão. E dentre os descendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Então, a legitimação na sucessão legítima, ela é definida segundo o chamamento sequencial e excludente da ordem de vocação hereditária. Na sucessão testamentária, em regra, vigora a liberdade de testar. Eu, enquanto testadora, eu posso deixar meu patrimônio para quem eu quiser. Mas essa liberdade não é absoluta. O próprio código restringe as pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias, lá no artigo 1801. Este dispositivo diz o seguinte, joga aqui na tela. Primeiro, a pessoa que escreveu a rogo o testamento, nem seu cônjuge, companheiro, ascendente ou irmãos podem herdar. Por quê? Volta aqui. Quem é a pessoa que escreveu a rogo? Escrever a rogo é transcrever o que alguém está me ditando. Qual é a intenção do legislador? Que esta pessoa que está participando da elaboração do testamento, ela não tente influenciar a manifestação de vontade do testador. Ela não queira, de alguma forma, tentar obter um benefício próprio ou benefício de pessoas ligadas a ela. Tanto que o dispositivo fala, nem ela, nem seu cônjuge, nem seu companheiro, nem seus ascendentes, nem seus irmãos. E apesar dele não falar nos descendentes da pessoa que escreveu a rogo, é preciso a gente sempre ler este artigo 1801 em conjunto com o artigo 1802, principalmente o parágrafo único. Neste artigo 1802, se fala pelo contrato por interposta pessoa. E nesta interposta pessoa se entende os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, o companheiro e os irmãos de todas as pessoas impedidas mencionadas lá no artigo 1801. Então, nem a pessoa que escreveu a rogo, nem seu cônjuge, nem seu companheiro, nem seus descendentes, ascendentes ou irmãos. Ok? Joga aqui na tela de novo para mim. Também não podem ser chamadas à sucessão testamentária as testemunhas do testamento. E por quê? Volta para mim. As testemunhas, elas estarão validando o instrumento do testamento. Uma das características essenciais a uma testemunha é a sua imparcialidade. Ela não pode ter interesses diretos ou indiretos no instrumento que ela está assegurando a validade. Então, por isso, nem as testemunhas, e aí a gente vai fazer aquela leitura conjunta do 1801 com 1802, nem as testemunhas, nem seu cônjuge, nem seu companheiro, nem seus descendentes, nem ascendentes, nem seus irmãos podem ser beneficiados no instrumento do qual elas participam. Tá joia? Volta aqui, vamos ver quem mais não pode ser legitimado a suceder. O legislador fala que o concubino do testador casado não poderá participar da sucessão, a princípio, mas faz uma ressalva. Salvo se ele estiver separado de fato há mais de 5 anos ou sem culpa sua. Bom, volta aqui. Esse dispositivo, ele é alvo de severas críticas pela doutrina. Não pela proibição do beneficiamento através da sucessão testamentária da figura do concubino, da pessoa que vive em concubinato, as chamadas famílias paralelas ou simultâneas, já que esse tipo de entidade familiar, desse agrupamento afetivo, na verdade, não é reconhecido como família pela maioria dos nossos doutrinadores, pela maioria da jurisprudência e pelo ordenamento jurídico. Então, para que a pessoa não pudesse, por via oblíqua, favorecer aquele com quem ela vive uma relação afetiva, duradoura, contínua, com quem constitui família, mas cuja entidade ela não é recepcionada pelo ordenamento, o legislador ele proíbe que, por via do testamento, eu possa beneficiar o meu concubino ou concubina. Até aí, não haveria impasses.
O problema está justamente na ressalva, porque ele traz as situações em que eu, testadora, poderia beneficiar no meu instrumento o meu concubino. E aí ele diz o seguinte, que se o testador estiver separado de fato do seu cônjuge há mais de 5 anos, ele poderia sim beneficiar o concubino. Bom, se a pessoa casada já está separada de fato, não há que a gente falar mais em concubinato, e sim união estável. E esse prazo de 5 anos, ele levou em consideração a primeira legislação que regulamentou a união estável, quando estabelecia que para o reconhecimento desta entidade familiar era preciso um interregno mínimo de 5 anos de relacionamento ou a existência de filhos. Então, o legislador, no artigo 1723, ele deixa claro que a pessoa casada, desde que separada de fato, pode constituir união estável. Então, a partir do momento que o testador ele está separado de fato do seu cônjuge e ele mantém um núcleo familiar que poderia até ser paralelo ao seu casamento enquanto este era vigente, mas que a partir do momento da separação de fato deixa de ser concubinato e passa a ser união estável. Então não haveria sentido algum para esse tipo de proibição. Ainda mais se a gente for comparar com os dispositivos do próprio livro das sucessões, aquele que atribui a legitimidade sucessória ao cônjuge do falecido. O artigo 1830, ele declara que o cônjuge, para suceder, ele não pode estar separado judicialmente. Ok, é óbvio, porque para ser casado, eu preciso estar com o estado civil de casado. Para ser cônjuge, eu preciso ostentar o estado civil de casado. Se a pessoa é separada judicialmente, seu estado civil é separado judicialmente. Divorciado, viúvo, solteiro, são outros estados civis que não se confundem com o estado civil de casado. Só que além de estado civil, a gente pode averiguar a situação do cônjuge conforme a sua situação fática. Ou seja, se ele está em comunhão de vidas com seu parceiro, não há que se restringir o seu direito sucessório. Mas, ainda que separado de fato, o cônjuge ele terá direito de suceder se essa separação de fato não for superior a 2 anos ou se ele não for o culpado da separação. Ou seja, a gente tem um interregno entre o segundo ano do início do lapso final da legitimidade sucessória do cônjuge até o início do 5º ano para poder reconhecer e atribuir direitos sucessórios ao concubino. Esse limbo aqui de 3 anos no meio desse período não tem qualquer justificativa. E o pior, o que ainda recebe mais críticas da doutrina, a questão do legislador se referir à averiguação de culpa dentro de inventário. A partir da emenda constitucional 66 de 2010, não há que se falar em averiguação de culpa, em ficar questionando, discutindo as razões para o desfazimento da vida conjugal. O simples fato das pessoas decidirem que não é mais viável a manutenção da vida em comum é causa suficiente para o pedido de divórcio, sem que se fique questionando o adimplemento ou não dos deveres conjugais. Então, se a discussão de culpa ela perdeu completamente o sentido na ação de divórcio, imagina falar em discussão de culpa em ação de inventário, quando uma das partes, o testador, já está falecido e sequer pode se defender. Porém, todavia, entretanto, vamos fazer essa ressalva. Pela letra da lei, é preciso observar esses requisitos. A princípio, o concubino ele não pode suceder, nem na sucessão testamentária. Só poderá suceder se o testador, com quem essa pessoa mantém relação de concubinato, já esteja separado do seu cônjuge há mais de 5 anos, ou o testador não seja o culpado pela separação de fato. Ou seja, o rompimento da vida em comum não se deu em função do descumprimento por parte dele dos deveres conjugais. Ok? E vamos lá.
espera aí, antes de passar o quarto inciso, vamos lembrar de fazer aquela leitura conjunta do artigo 1801 com o artigo 1802. Então, nem o concubino, nem seus ascendentes, nem seus descendentes, nem seus irmãos poderão suceder. Lembrando, nem cônjuge companheiro dele também, porque ele também pode ter um núcleo familiar paralelo. Agora, fazendo a ressalva, se os descendentes do concubino também o forem do testador, não há que se falar em proibição, já que nosso ordenamento ele proíbe qualquer tipo de discriminação quanto à filiação. E sendo filho do testador, independente da sua origem, ele tem sim o direito de suceder. Agora vamos lá. Passando para o inciso 4. No inciso 4, ele diz que também não poderão ser nomeados herdeiros ou legatários o tabelião, civil ou militar ou comandante e escrivão perante quem se fizer ou aprovar o testamento. Ou seja, mais uma pessoa que está participando da elaboração do documento. E aí, para garantir a liberdade de testar e que essas pessoas elas não possam, de alguma maneira, tentar influenciar a liberdade de testar do testador, então o legislador proíbe que elas, seus cônjuges, seus companheiros, descendentes, ascendentes e irmãos, também sejam beneficiados no testamento. Ok? Bom, esse é o segundo requisito para que uma pessoa possa ser herdeiro ou legatário. O último dos requisitos é não ser indigno. Mas sobre a indignidade, eu deixo para falar com vocês no próximo bloco. Um beijo, tchau, tchau.